né? Então, esses são os principais aspectos, mas a gente vai trazer muitos outros falando desses desafios de trabalhar em casal, né? Mais numa forma de bate-papo, não apresentando ferramentas, né? Agora, nesse primeiro momento. A gente só vai falar os desafios, pontuar as ferramentas, pontuar o que é empreendedorismo e, em outras etapas, nós apresentamos as ferramentas. Uhum. Então, a gente vai trazer aqui uma visão bem geral, né, desses assuntos, para que a gente possa depois debater ali no final. Então, sobre a carreira empreendedora, né, eu acho que ela está muito relacionada às experiências que a gente teve na nossa vida, ao longo da nossa vida, com diversas questões, né, inclusive desde a nossa formação, ou as coisas que a gente implementou aí de forma empreendedora. Eu tive a minha experiência, digamos assim, básica mesmo, ela vem arregada na questão toda acadêmica, né? Minha formação é muito essa parte acadêmica. Depois eu trabalhei, o meu primeiro emprego, digamos, já foi ali aos 22 anos, gerenciando, não deixando de também fazer um trabalho com liderança de equipe, desde muito nova, trabalhando dentro de um jardim zoológico, né, como médica veterinária, então, trabalhando dentro dos zoológicos e trabalhando com estudantes também, porque sempre nesse âmbito que ele como é um zoológico que é implementado dentro de uma universidade, então a gente sempre trabalhando com estudantes, né, então não conseguindo se desvincular dessa questão acadêmica. Então, esse é o meu grande, digamos assim, minha grande base. Depois, durante esse período, esse período, eu também acabei empreendendo na área do ramo alimentício, né, no que me trouxe muitos aprendizados, foi uma experiência muito bacana, e que não foi um empreendimento de, digamos assim, longa duração, né, teve um momento em que a gente desistiu do empreendimento em si, mas me trouxe muitos aprendizados e me construiu até aqui. Aí, com relação, então, a toda essa minha história, né, essa minha experiência, aliada à parte do casal, quem me trouxe a grande visão empreendedora mesmo, o grande agente de transformação foi o Marcos, né, porque trabalhando, ele já tinha as experiências dele, e nessa troca, que eu acho muito bacana, que isso enriquece muito a gente, nessa troca é que me deu e me desenvolveu e me despertou a questão mesmo empreendedora, né? Que foi muito, muito bacana. Eu tenho experiência em algumas multinacionais aqui da região, Randon, IVA, outras de fora, Nestlé, a KLL, que são algumas multinacionais que eu tive a felicidade de trabalhar e aprender muito ali. Eu aprendi muitas ferramentas que eu utilizo em alguns serviços, eu aprendi nessas empresas. Também fui proprietário de uma empresa no setor alimentício, não junto com a Juliana, outra fase, uma empresa de eventos também, outra fase. Eu posso dizer que tive sucesso ao fracassar, porque eu aprendi com meus erros nessas duas possibilidades que eu havia, quando eu havia empreendido. Então, eu aprendi e aprendi muito. E foi o que me possibilitou eu fazer um trabalho com consultoria hoje. Então, além de empreender com o ensino junto com a Juliana, foi o que me possibilitou trabalhar um tempo na parte de consultoria. Foi aliar a minha experiência, as minhas experiências profissionais e as minhas experiências de ensino, de aprendizado. Então, isso fez com que, mesmo antes de me tornar graduado, eu já trabalhava com consultoria. Então, eu consegui aliar a experiência à prática. Então, isso foi muito bom. Então, e eu trabalhando nessa parte, né, como colaboradora de uma empresa e também autônoma, toda essa
digamos assim, influência, porque um influencia o outro, não deixa de influenciar, né? Essa influência do Marcos me despertou para a questão empreendedora, e hoje eu já tenho empreendimentos na área da saúde, na área da beleza, na área da educação, na área da gestão e do desenvolvimento através das consultorias. Então, quer dizer, essas trocas nos possibilitam a esse crescimento entre casal, né? Eu acho que isso é bem importante. Tem mais alguma coisa que queira compartilhar? Além das visões, né? Eu tenho a minha visão em relação à criação e à construção da Decide, e a Juliana tem a tua, né? Qual que é a tua visão? Uhum. Então, esse novo empreendimento que a gente está realizando em casal mesmo, né, veio a partir dessa base, né, de formação e esse trabalho na área acadêmica, com o projeto Ser Mulher, que é um projeto independente, né, sem fins lucrativos, que eu comecei a desenvolver, e o ano passado, quer dizer, esse ano vai completar 2 anos, felizmente, né, por um lindo trabalho que a gente vem construindo, por uma soma de pessoas que agregam, né, essa ideia, e a partir deste projeto também eu vi muitas questões e necessidades de mercado, né? Essa visão que o Max está colocando. Então, eu vi uma necessidade, vi pessoas com muito conhecimento, né? Alta formação, né? E pessoas necessitando desse conhecimento. Então, eu acho que a Decide nasceu aí como uma facilitadora e uma mediadora, né? Entre esse conhecimento, né? Dessas pessoas que têm muito a agregar, e também a essas pessoas que necessitam desse conhecimento. Então, eu acredito muito na Decide como empresa, com esse papel, com esse propósito. A minha visão é que, como consultor, tu está em vários tipos de negócios. Então, um diferente do outro. Então, tu precisa de um conhecimento para estar podendo auxiliar o empreendedor. E muitas vezes, até tu conseguir esse conhecimento na pós ou alguma outra coisa, tu precisa um longo trajeto. Então, a minha visão pela Decide é trazer cursos de um elevado conhecimento, mas num curto período. Por quê? Para auxiliar as pessoas, porque um empreendedor tem uma frase do cofundador da LinkedIn, o Reid Hoffman, falando alemão, ele fala que um empreendedor é alguém que está num precipício e se joga desse precipício, e durante a queda ele monta um avião. Então, por quê? Porque ele utiliza muito do conhecimento dele em produzir algo, mas não como gerenciar algo. Porque se ele soubesse como gerenciar, ele teria produzido o avião antes de se jogar fora, se jogar abaixo no peral. Então, eu acho que isso é uma necessidade permanente no mercado. As pessoas buscam empreender, querem empreender e acham por saber produzir algo, elas já sabem sair fazendo. Então, elas não têm uma fase de preparação, de análise do mercado, estudo de viabilidade, de várias outras... Planejamento do negócio, planejamento estratégico, planejamento de marketing, o estudo do mercado, o estudo dos teus próprios clientes, entender o comportamento do teu consumidor, para ver se o produto e a região onde tu está colocando esse produto vão ter pessoas que vão consumir, como vai ser a distribuição desse meu produto ou serviço. Eu vou conseguir agora, ainda mais nós, na fase que nós estamos vivendo, a nossa ideia da Decide era ser cursos presenciais. A primeira ideia que nós tivemos de montar era cursos presenciais em todo o Rio Grande do Sul.
Porém, com essa fase que nós estamos vivendo, nós tivemos que inovar, e inovar muito rápido, mas muito, muito rápido. E isso é algo que... Se reposicionar, né? Sim, a grande maioria dos empreendedores não tem esse preparo, não busca esse preparo. Fica pensando o que eu vou fazer, ao invés de entrar em ação e já ter algo pré-determinado. Por exemplo, a Decide era para ser cursos presenciais, mas nós já estávamos fazendo o estudo para os cursos online, digitais. E aí o plano B está no plano A, em função do Covid, mas a gente se reposicionou rapidamente. É claro que resultados, né, a partir de um processo, né, de uma construção e de um trabalho aí árduo, né? Eu gostaria de falar ainda sobre, porque a gente está falando no ponto aqui sobre a criação do empreendimento, certo, né? Que é escolher um segmento, sim, né? Mas um ponto importante quando a gente fala em empreendimento de casal, né? Empreender em casal, é a escolha do nosso parceiro como sócio, sim, né? Porque para ter sucesso também no nosso empreendimento é importante a gente ter algumas afinidades, né? Sim, com certeza. E além de tudo que o Marcos colocou aqui, né? Com a relação àquela toda a estrutura básica, ela se mantém. Mas tem esses aspectos mesmo da escolha do nosso parceiro, dessa pessoa que a gente tem confiança também, né? A confiança é um ponto muito importante. E eu queria trazer uma citação para vocês, que eu acho bem interessante, que é do Jack Dowling, do CompuCom. E ele faz uma analogia sobre empreender em casal como uma dança, né? Não é divertido dançar com alguém que pisa o tempo todo no nosso pé. Escolher parceiros com ritmos, objetivos e valores comuns é crucial. Não é possível ter um parceiro dançando o tango e o outro uma valsa. Um acabará arrastando o outro na pista de dança. Eu acho fantástica essa analogia, porque é isso mesmo. A gente tem que estar em sintonia, a gente tem que estar com a mesma direção, com o mesmo objetivo, e isso tem que estar muito claro, muito bem definido, e tem que ser de uma forma muito transparente, né? Então, é um trabalho que a gente pode fazer também em conjunto, de uma forma muito aberta, né? Eu acho que, além de tudo isso, de ser um excelente parceiro e ter essa afinidade, eu acho que o essencial para o negócio dar certo, tendo uma visão mais racional, mesmo nós sendo emocionais, é a competência. A pessoa tem a competência para ser meu sócio? Ela sabe do que nós vamos tratar? Ela tem as competências necessárias para fazer esse negócio dar certo? Ela está disposta a correr atrás? Porque o empreender, tu corre muito atrás, tu tem muito trabalho, tu tá em eterna preparação e ação, porque tu tens que buscar conhecimento e prática, e muitas vezes num curto espaço de tempo. Então esse meu sócio, ele vai querer fazer isso, ele vai estar disposto, né? Ele vai ter comprometimento tanto quanto eu vou ter. Então eu acho que essas são algumas perguntas que a gente tem que fazer antes de colocar um empreendimento no casal, assim como várias outras perguntas, né? Eu acho que um dos principais passos ao empreender em casal é tu sempre estar se comunicando, e comunicando com uma forma leve, com cobrança, sim, em determinados momentos, mas na grande maioria do tempo é sem uma cobrança. É como diz naquele livro que tu leu e eu não li, mas tu sempre me dá o exemplo. As 5 linguagens do amor. Qual é a linguagem do amor que a gente comunica, né? Então, que forma que a gente vai estar direcionando a nossa conversa? Qual é a melhor abordagem? E isso, na verdade, está muito relacionado ao conhecer o outro também, né? Então,
essa parte da disposição de seguir em frente, ela é muito importante se realmente o teu parceiro está disposto a uma série de coisas que vão acontecer durante o processo desse empreendimento, né? Então, porque vai ter momentos em que a gente pode pensar sim, e pensa, impossível não passar a mão na cabeça de todos os empreendedores aí, será que continuo? Será que não continuo? Será que desisto? Isso é muito normal, né? E nas dificuldades, se tu realmente está disposto a dar mais de si e uma série de outras coisas. Com relação à parte, então, da gestão para a sustentabilidade do negócio, tem vários pontos que a gente vai trazer aqui, e um deles é esse apoio mútuo nesse momento, né? Dessas fraquezas, dessas dificuldades que começam a surgir. Então, é importante também estar atento ao outro para te estar estimulando, né? Não desiste, vamos lá, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. E ter realmente porque o empreendedor, ele tem que ter essa mentalidade aí, digamos assim, mais positiva, né? Porque vive sobre riscos também o tempo todo. Não só sobre riscos, sobre desafios constantes. Exatamente. E eu acho que um dos desafios é nós entendermos como o outro funciona, entendermos o perfil de cada um. Eu sou um cara de conversar muito, de falar pra caramba. Eu sou um cara que fala pra caramba. Então, a Juliana me entendeu que eu falo mais. Eu sou brincalhão, eu toda hora estou soltando uma piada. Então, não é que eu seja um palhaço, mas eu gosto de rir, eu gosto de brincar, meter a mão de forma saudável. Já a Juliana tem um outro perfil. Na verdade, a gente buscou essa parte do autoconhecimento, né? E também esse conhecimento do outro através mesmo de análise de perfil, né? Então, e também esse autoconhecimento, ele, querendo ou não, ele é super importante. Então, foi o primeiro passo que a gente pensou em trabalhar essas questões para que a gente tenha uma relação saudável, né? A nossa relação conjugal, e a gente trouxe tudo isso para o trabalho em conjunto, para o empreendimento. Né? Então, é importante saber como que a gente funciona frente a determinadas situações, por exemplo, para que tu seja mais assertivo e para que menos gere conflito entre a relação. Né? Então, os nossos perfis, eles são diferentes, e a gente também tem que entender o outro nesse sentido. Por exemplo, eu tenho um perfil mais dominante. São diferentes, mas são iguais. Né? E o que predomina, digamos assim, eu quero entender tudo, eu quero saber tudo, tipo assim, é um perfil mais dominante, mais controlador, controlar a situação. E quando foge do meu controle, isso é muito importante a gente saber sobre comportamento humano também, porque quando eu vejo que foge do meu controle, o que acontece comigo? Eu me desestabilizo, eu sinto medo, né? E aí saio da minha zona de conforto e acabo muitas vezes tendo atrito, né? O Marcos, ele tem um perfil influente, que é esse perfil que ele tem que estar conversando com as pessoas, ele tem que estar interagindo, e eu, ao mesmo tempo, tem esse perfil mais controlador, digamos assim, eu tenho que me cuidar para mim não podar ele, porque senão a gente vai acabar entrando em atrito. Então, isso é importante a gente saber como cada um e saber se posicionar, né, em determinadas situações. Como lidar, eu digo. Como lidar. E eu vou dizer que nós temos perfis diferentes, mas iguais. Porque o meu perfil principal é influente, mas eu aprendi a ser dominante. Antes eu era um perfil influente, estável. Mas isso aí é para outra hora a gente destacar cada tipo de perfil. E para mim sobreviver ao relacionamento e ao empreendimento, eu tive que aprender a ser dominante. Aprender a dizer aqui sou eu que cuido, não, vamos organizar tudo certinho,
tu fica com o teu setor, eu fico com o meu setor. Estabelecer aí, né, o que é a parte de cada um, delimitar algumas coisas, se posicionou e se adaptou, né? Sim, sim. Assim como eu também. Essas questões de conhecer o outro, também a gente acaba conhecendo o tempo do outro. Então, assim, eu sei que eu sou uma pessoa muito agitada, eu sou tenho muita energia, eu sou muito rápida. Ação, ação, ação. E eu sou da ação, eu sou do fazer. Então, se é para fazer, vamos fazer agora. Eu sou assim. Só que o Marcos é diferente de mim. Ele tem o tempo dele, o momento dele. O Marcos não é tanto da ação, o Marcos é mais do planejamento, né? Então, quer dizer, são coisas que são importantíssimas para não atrapalhar, né, na gestão do negócio também. Por exemplo, como eu sou muito rápida, muito acelerada, eu começo a fazer muita pressão. Eu estou ali, ó, super afoita, eu sou entusiasmada, né? Então, eu também tenho que ter esse cuidado, porque se eu botar pressão nele, ele trava. Então, é bem importante a gente se conhecer nesse sentido. E conhecer o outro, para saber o limite, até que qual eu passo, ou melhor, como eu me comunico com ele. Tem um perfil diferente. Como eu comunico? Então, muitas vezes, algo que sempre tem que estar na mente do empreendedor é fazer perguntas para ir atrás das respostas certas e agir. Não só ter as respostas certas e ficar parado. Eu tenho isso, vou buscar mais informação. Não, eu tenho uma resposta, conversei com outro, é isso? Beleza, age. Então, eu acho que empreender no casal e enfrentar desafios, como eu disse antes, é comunicação. Saber como o outro está, avaliar como o outro está, avaliar o serviço, o meu serviço, buscar entender o serviço do outro para poder dar uma opinião e conversar, acima de tudo, né? Não, eu sou do setor de vendas, como eu vejo na grande maioria das vendas. Eu não estou vendendo mais porque lá o setor pedagógico não me dá as ferramentas que eu preciso para vender. Então, quando tu está empreendendo e teu negócio é pequeno, ou muito pequeno, está em construção, tu tem que saber avaliar e entender. O que eu posso fazer para auxiliar ela, sem que ela ache que eu estou me intrometendo. Uhum. Pode falar. Não, vai, você. Conclui. Não, eu acho que isso é o principal. A gente poder ter esse diálogo com leveza, eu gosto assim, eu sempre falo com diversão. Não é levar na brincadeira, mas tem que ser divertido empreender junto. Tem que ser legal estar junto, porque tu vai passar 24 horas junto com a pessoa. Então, se for muito rígido o negócio, imagina trabalhando. Não, tu tem que fazer isso. Vai chegar em casa e vai dizer, não, tu tem que fazer isso. Deu morte. Então, com sutileza, com diversão. As nossas reuniões sobre a empresa não tem horário. É bom, para nós funciona. Mas a melhor hora da reunião é quando a gente sai de noite para dar uma volta de carro, porque agora não pode ir para lugar nenhum, então vamos dentro do carro, e ali a gente trocar as ideias. Ali fazer uma reunião. Foi a forma que nós encontramos de nos comunicar e não ser pesado. Por mais que tenha assim, uma pressão. Tanto eu como a Juliana, nós sentimos uma pressão de nós lançarmos um curso e trabalhar, lançar, vender. A gente tem essa pressão. Não para a decide ser a melhor empresa, mas pelo compromisso que nós assumimos com os nossos parceiros. Eu acho que essa responsabilidade muito maior que a gente carrega nos ombros é em relação aos nossos parceiros. Uhum.
e a nossa preocupação também na entrega, né? De entregar o melhor para o nosso cliente. Então, isso é uma coisa bem importante. Mas isso que o Marcos estava falando sobre rediversão é realmente isso. Às vezes, até as questões dos nossos perfis, a gente se diverte. Daí, tipo, olha só o que eu estou fazendo. Essa questão de consciência, ela é muito importante. Da gente estar trazendo para a consciência, e se percebendo e se analisando, querendo ou não. Sendo aí... se autovigiando o tempo todo, né? Porque às vezes a gente pisa na bola, às vezes não, quase sempre, porque é normal, todo ser humano faz isso, a gente pisa na bola e poder ver o que a gente fez de errado, né? E conseguir estar conversando e, realinhando, né, essa relação aí com o nosso parceiro. Né? Então, o que o Marcos trouxe, eu acho bem a importância dessa complementaridade, né, de competências, né, e dos papéis, dos talentos e dos dons de cada um. Isso é bem importante, porque muitas vezes quem me segura, por isso que é importante esse respeito que a gente tem entre o outro, porque, como eu nem falei, eu sou super acelerada, eu estou sempre a milhão, mas quem me traz para o chão de novo é ele, que aí ele começa a fazer as perguntas. Beleza, a tua ideia é maravilhosa, mas vamos analisar ela. Aí ele começa a colocar algumas questões, faz algumas perguntas, mas tu já pensou sobre isso? E aí eu começo a parar e analisar, e aí consigo colocar a ideia ou a criação que eu tive aliado às questões mais, digamos assim, sólidas, digamos, mais técnica, inclusive, para alguns pontos. Isso é bem importante, né? Então, ele me traz para o chão de novo e me ajuda aí a reavaliar. Em relação, ela me traz algo que eu sempre... que eu preciso. Tá? Vamos fazer? Então, tá na hora. Vamos lá. Colocar em prática. Já fez a tua gravação? Já fez o teu texto? Então, é bom isso. É uma dinâmica. É uma dinâmica. Foi a forma que nós encontramos de empreender em casal juntos. Em casal. Então, cada um tem a sua forma. Então, cada um tem o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de... o seu jeito e as suas experiências. Então, não é porque eu trabalhei como consultor que eu tenho a razão de tudo. Não é porque a Juliana... Então, o que nós podemos fazer para que o nosso negócio dê certo? Então, eu entendendo, observando e entendendo ela, observando e entendendo o mercado, e nesse ponto eu chegar... Juliana, eu entendi que é assim, vamos fazer... Tu coloca em prática. Ou só fala, eu entendi isso. Quando eu vou ver, ela já fez. Que a grande maioria das vezes é assim. Então, eu acredito que é um complemento de competências. Isso é empreender em casal. Isso é bem importante. E também a questão dentro de todo esse contexto, principalmente no contexto que a gente vive hoje, desse home office que a gente está trabalhando, né? Imagina tudo isso acontecendo dentro de casa, com todos os afazeres, para que a gente tenha uma manutenção aí de uma relação não conflituosa, né? Entre o trabalho, entre a família, entre a vida conjugal e os outros negócios que cada um de nós tem. Então, é importante ter uma disciplina com relação ao trabalho, né? Que nem o Marcos falou, as nossas reuniões não têm horário, a gente marca a reunião. Independente de onde for, a gente precisa marcar a reunião. E aí, aquela coisa mais formal, né? Mas, em compensação, gente, não tem como a gente separar, agora é trabalho, agora é não sei o quê, porque, assim, a gente está em movimento. É uma dinâmica, e essa dinâmica funciona 24 horas por dia, não tem como separar. Então, a gente está almoçando, eu tive uma ideia com relação à empresa, eu vou falar, até para não deixar passar, porque esse negócio
é time, né? Não dá para deixar passar aí. Tem uma ideia, eu já coloco para ele já troca ideia. Então, se é uma coisa que a gente precisa conversar mais ou estender, a gente marca uma reunião. Mas tem horas que a gente está assistindo um filme e a gente pensa alguma coisa sobre o negócio e a gente fala. Aí eu falo para ela, bota no caderninho, depois a gente conversa. E nem sempre dá também. Não, a hora da diversão tem que ser respeitada também. Mas nem sempre a gente está conseguindo separar todos esses momentos, né? Porque a gente está dentro de um contexto todo, a gente está dentro de casa, às vezes tem alguns afazeres domésticos, né? Tem que lidar com o filho, tem que lidar com o trabalho, enfim. Então, é uma coisa que a gente tem que disciplinar, sim, para que consiga fazer tudo o que for necessário com relação ao trabalho, mas é importante a gente testar. Eu sempre digo, vamos experimentar o que funciona, né? E ver o que funciona melhor para o casal. Se tem pessoas que não funcionam da mesma forma que nós, então tem que experimentar para ver o que realmente funciona. O importante é que a relação e essa parte do trabalho seja de uma forma, como o Marcos falou, de uma forma mais leve, né? Que fique bom para todo mundo, porque se é para a gente fazer alguma coisa, é para fazer com prazer. Sim, empreender tem muitos... eu vou de novo usar isso, que empreender tem muitos desafios. Sim, tem muitos desafios, muitas obrigações, muito documento, muita papelada, muita burocracia, pressão sobre as contas, pressão sobre a tributação, pressão sobre as vendas. Então, ainda mais quando tu é pequeno e tu precisa fazer tudo, resolver tudo, até por mais que a gente tenha separado os setores, eu tenho que entender e saber como administrar o setor dela. Assim como ela tem que entender e saber como administrar o meu setor. E quando ela, se eu não tiver, porque eu estou fazendo alguma outra coisa, e ela fez, eu chegar, olhar e dizer, perfeito, beleza. Eu saber entender que ela vai fazer da melhor maneira possível, assim como eu vou buscar fazer da melhor maneira possível. E se eu errar, eu não entender e dizer, me ajudar a eu corrigir isso. Não simplesmente brigar. Ou então, eu estou trabalhando mais horas que tu, porque o meu setor eu tenho essas coisas, eu estou trabalhando mais horas que tu. Beleza, tranquilo, que bom, a empresa vai crescer mais rápido. Mas não significa que eu não esteja, eu posso ajudar de outra maneira. Se tu está trabalhando mais horas, como nós estamos trabalhando em casa, se tu está trabalhando mais horas pela Decide, eu ajudo em casa. Eu faço a janta, eu te levo, digo, te desconecta agora, vamos sair para dar uma volta. Faço outras coisas para quê? Para que quando tu pare, tu consiga relaxar, consiga descansar. Eu acho que não foi-se o tempo, a mulher tem que fazer tudo em casa. O homem só senta na frente da televisão e fica mexendo no controle. Apesar da Juliana não aceitar essas coisas, né? Por exemplo, um dia eu fiz para ela um escaldapé. A primeira coisa que ela chegou em casa, ela ficou brigando comigo, porque qual a bagunça que eu estava fazendo na sala. Que bacia é essa no meio da sala, Marcos? Preparei um escaldapé para ti. Relaxa, mulher. Ele sabe que eu tenho um pouco de dificuldade, até por causa do meu perfil, com relação à surpresa. Então, assim, eu não lido muito bem com surpresas. Tenho essa dificuldade. Então, às vezes, ele tem que, inclusive, me avisar que ele vai fazer uma surpresa. Tipo assim, te prepara que vem uma surpresa por aí. E assim é no negócio. Assim a gente tem que estar sempre se preparando, se ajudando, se amparando, porque tem momentos que um não está bem, um não está legal, um está chateado, porque apesar de nós estarmos empreendendo num casal, a gente tem a nossa vida individual. Então, tem dias e dias. Tem dias e dias.
porque isso é bem importante, Marcos está falando com relação aí à observação, a gente observar o outro também, né? Então, um outro aspecto bem importante com relação a essa intimidade, porque a gente está falando aqui sobre intimidade dentro de um negócio, né? Além do casamento, mas dentro de um negócio também. E uma das intimidades, eu acho que mais, assim, afetam a vida conjugal, se a gente não sabe lidar e gerenciar muito bem isso, são as questões financeiras, né? São as questões financeiras. Então, elas são responsáveis aí por muitos desequilíbrios emocionais, né? E também por um grande número de divórcios, né? Muitas vezes esses atritos que as pessoas não sabem gerenciar ou lidar, muitas vezes acaba com um casamento, com relação, né? Então, o que tudo isso traz, né? Digamos, esse desequilíbrio e essa falta de gestão nesse sentido das relações aí. Gera muito estresse, né? Muitas alterações fisiológicas, inclusive, né? Que vão tornar aí uma montanha russa emocional, né? Do nosso relacionamento e do nosso negócio. Então, principalmente quando tiver mais ainda, quando esse casal, esses indivíduos, têm mais mentalidade de escassez, por exemplo, que vai piorar, né, ou potencializar esses conflitos, porque essas emoções básicas, esse aspecto que o Marcos falou, que tem dias que a gente não está muito bem, é uma leitura, a observação que a gente tem do outro, é uma leitura que todo o ser humano tem, os animais também têm, tá? Com relação às emoções do outro. E isso é inconsciente. Então, a gente está fazendo essa leitura do outro o tempo todo. E essas emoções básicas, elas são interpretadas aí como a raiva, o medo, a tristeza, né? E junto disso, sentimentos de irritabilidade, de tensão, né? E vai afetar o outro. Então, é importante a gente ter consciência disso também, né? Aí, se o outro está com esse problema aí, está alterado, né, e tem essas alterações fisiológicas, a gente vai ter no nosso organismo aí a adrenalina, a noradrenalina, né, e o cortisol influenciando os nossos comportamentos, né? Então, e todos esses hormônios vão afetar o nosso cérebro e vão nos tirar o foco. A gente vai ter muito mais dificuldade de lidar com isso quando a gente não está bem, que a gente está estressado, né? Então, a saúde mental, ela é extremamente importante para a saúde também do nosso relacionamento e do nosso empreendimento, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, como o Marcos mesmo falou, a gente proporcionar para o outro alguns momentos, perceber que o outro não está bem, se atentar a isso, tentar minimizar ou ajudar o outro também, né? Esse apoio mútuo, mas também priorizar dentro de casal, priorizar momentos que são importantes também. Bom, agora a gente vai ter que ter um momento a dois, agora a gente vai ter que ter um momento para nós. Isso também é muito importante. É que nem a gente falou, a gente gerencia isso 24 horas por dia, a gente fala sobre a empresa, coisa e tal. Ótimo, beleza. Mas tem momentos que são exclusivos para o relacionamento. Assim, né? Como exclusivos para cada um. Exatamente. Se eu não vou na musculação, ela que ature depois. Eu acho que outras coisas que nós pecamos como empreendedores e como casal, a gente não sabe o sonho de cada um, o sonho individual. A gente só se preocupa que, não, a gente vai para aquela direção e é isso que nós vamos fazer. Tá, mas o que eu quero realizar? O que eu gosto? Se eu não estou realizado, se eu não estou bem comigo, se eu não estou feliz, se eu não estou fazendo a minha musculação, pelo amor de Deus, eu estou num mau humor total. E não importa se eu chegar na empresa, não vendi, eu tinha que conversar com um cliente e não fechei a venda. Se ela não está feliz com ela, se ela não está realizando, não está praticando o hobby dela, não está saindo com o João Pedro, só eles dois, não está fazendo as coisas dela, imagina se eu chego e conto para ela, não vendi para aquele cliente. Vai ter um surto. Assim como se ela chegar e falar para mim, eu ia fechar com um parceiro, mas não consegui.
Se eu não estou fazendo as minhas coisas, se eu não estou cuidando de mim, eu vou surtar com ela. Então, além da gente estar conseguindo realizar as nossas metas individuais e os nossos sonhos individuais. Então, as nossas metas, tem os hobbies dela, que ela gosta, os meus hobbies, a gente unir esses dois juntos também, esses dois hobbies, e transformar algo mútuo dos dois ou individual. Ela não precisa ir na academia junto comigo para saber se eu tô, para mim estar feliz. Não, eu posso ir sozinho, tranquilo. Ela faz a parte dela, eu faço a minha parte. Que eu vou chegar na hora de montar a minha estrutura do meu negócio, eu vou estar realizando a melhor forma. Não sei se eu me fiz entender ou gaguejei demais. Eu acho que, assim, outra coisa é a gente conversar sobre isso. Eu gosto de moto. Eu toda hora estou enchendo o saco dela por causa de moto. Então, ela sabe que é algo que eu gosto. Ela anda junto comigo, andava junto comigo. E foi algo que ela quis fazer e que me dá o maior prazer. Eu acho que... Esse compartilhamento, né? Por exemplo, a gente compartilha valores, ideias, né? Conhecimento. Eu acho que isso é bem importante, essa troca, que nem a gente falou lá no início, né? Essa troca. Eu vi tal coisa que às vezes é da área dele, né? Eu trago para ele, a gente troca uma ideia. Tudo que a gente pensa, a gente está sempre trocando. E isso é muito legal, né? E aí, inclusive, algumas estratégias, eu estou pensando tal coisa, e ele complementa. E esse ponto que é muito importante com relação aos sonhos, porque muitas vezes eu já tive um momento da minha vida que eu já não sabia nem com o que eu sonhava, enfim, não parava para pensar sobre isso. Depois comecei a pensar nas coisas que realmente eu gostaria de fazer, ou os sonhos que eu tive. Mas é surpreendente quando a gente vê os sonhos, né, ou trabalha com relação aos sonhos do outro. Isso também nos ajuda no conhecimento do outro, né? Porque às vezes a gente até se surpreende. Às vezes acontece de surgir uma coisa que ele nunca comentou contigo, que ele tinha esse sonho, né? E às vezes porque como a gente está empreendendo junto, a gente trabalha também para o sonho do outro. E é importante que a gente tenha sonhos em comuns, porque é isso que nos move. Sim. Né? E tudo isso, essa troca, esse compartilhamento, de conhecimento e esses valores que a gente tem, geram uma admiração mútua. E isso é muito importante, porque isso é saudável para o relacionamento. Ter essa admiração um pelo outro, pelas coisas o que realmente ele é como ser, né, como essência, e as coisas que ele faz, né? Isso aí é importante para manter muito saudável a relação também. Sim, eu acredito que a gente tem, apesar de hoje estar sendo muito banalizado o propósito, todo mundo fala o propósito disso, o propósito daquilo, o propósito da empresa. Eu acho que está muito banalizado isso. As pessoas não estão realmente entendendo o que é, ou dando o valor necessário para o propósito. As pessoas estão brincando de vamos achar o teu propósito, ou qual que é o propósito da empresa. E eu acho que isso é muito sério. Eu acho que não é o propósito, mas sim o que tu quer para a empresa, o que tu quer para ti. Porque muitas vezes a gente cria uma frase, fica linda para os outros, mas não é aquilo que a gente realmente quer. Vive o que aquilo é verdadeiro, né? Não vive aquilo. A gente só bota para fora, deixa bonito, deixa uma frase linda, de muito impacto, mas o que realmente tu quer? Porque isso é um sentir, né? Sim. Sentir, se perceber, né? O que realmente tu é como essência, né? Independente do que tu faz, aliando ao fazer, né? Sim. E a contribuição que tu tem para o mundo e para os outros, enfim. E aliando ao empreender. O empreendimento também é isso, né? Sim,
Então, tu tem tanto um propósito para a vida, como um propósito para o empreendimento. Então, apesar de eu estar dizendo que é banalizado, é o que tu quer para a tua vida, ou para quem tu está fazendo isso, ou por ti, por que tu está fazendo isso, e o porquê tu está trazendo essa empresa para o mercado. Uhum. Então, eu acho que isso são questões muito sérias na hora de tu empreender, e a grande maioria das pessoas não sabe isso. E já deu 1 hora a gente falando. Fala pra caramba. Quando a gente vê, voa o tempo. Então, para a gente poder ainda fazer um bate-papo com o pessoal, ouvir eles, né? Que a gente foi falando. Eu vou fazer algumas considerações finais. Quer fazer primeiro? Não, faz tu primeiro, depois eu faço. Primeiras damas. Então, não tem, assim, ó, o meu ponto de vista, né? Não temos uma fórmula mágica. Não temos uma fórmula mágica para isso. Mas tem ferramentas. Existem algumas ferramentas e práticas, né, que vão nos ajudar aí ao entender até o comportamento humano relacionados ao empreendimento, né, e a carreira da gente, né, porque a gente tem essa carreira, por mais que a gente tenha o mesmo negócio juntos, cada um tem, como indivíduos, a gente tem a sua própria carreira, né, então, eu acho que conciliando essas práticas vai gerar um equilíbrio aí para essas funções, né, para preservar aí a saúde das relações, o bem-estar dos envolvidos em toda essa sistemática, né, que envolve esse processo todo dentro de um negócio, que também vai influenciar ou impactar a sustentabilidade dele, né? Eu acho que basicamente era isso que eu queria trazer. Eu resumo em uma palavra, não, 2, 3. Jogo de cintura. Flexibilidade. Flexibilidade, tá bom. Isso aí, completou. É isso aí, gente. O que a gente tinha assim para trazer, nós tivemos uma reunião prévia aí a live, então a gente acabou delineando ou colocando alguns aspectos mais importantes para a gente trabalhar hoje ou trazer para vocês. E a gente quer ouvir de vocês também um pouquinho. Vamos ver o que o pessoal colocou aqui no chat. Não pode você. Então, para a gente foi um prazer estar falando sobre isso, porque a gente adora falar sobre comportamento humano também. É isso que eu nem falei. A gente acabou não se apresentando, não sei se vocês perceberam, né? Mas a gente trabalha, né, em áreas também afins, né, com pesquisa. Eu gosto muito de pesquisar, ou estou estudando, inclusive, fazendo aí o meu mestrado e uma especialização em neurociência e comportamento. Eu estou terminando a faculdade e agora estou estudando, há 3 anos eu venho estudando e pesquisando sobre comportamento do consumidor. Então, algo que eu iria falar é que dentro da empresa, quem gasta mais? Ou dentro do mercado? Primeiro eu vou perguntar para vocês, quem é que gasta mais? É o homem ou a mulher? A mulher, disse Adriana. Quer ouvir mais? Vamos ouvir eu quero mais respostas. Ou mais opiniões. Depende do perfil, a Ana colocou. Tá. Sai do muro, Ana. Não, de gênero. Mas é isso que eu acredito, porque hoje mesmo eu estava estudando um assunto sobre o paradoxo sexual, que é da Susan Pinker, que estudou por que algumas profissões têm uma inclinação mais feminina e outras uma inclinação mais masculina, e que isso não é certo, não é errado. E entra aí dentro do aspecto do perfil, e que tem homens que gastam muito mais que mulheres. Então, é muito mais segundo esta autora, e eu acredito, porque eu conheço vários casais, vamos dizer assim, que fica mais fácil de a gente estabelecer
uma comparação que ele dá mais fama. Então, não é uma questão, embora a mulher leve a fama, eu acho que depende, não é de gênero. Bom, essa é a minha posição, tá? Sem fazer fechamento. Vamos assim, por um padrão do estudo do consumidor, quem gasta mais é o homem. Porque os brinquedinhos tecnológicos dele são bem mais caros que o sapato da mulher, que um vestido da mulher. Eu nunca vi um vestido de mulher custar 100 mil, como um carro vermelho conversível que um homem compra, ou um caminhonetão grande que ele compra. Então, o perfil, o padrão... mas se a gente colocar lá... O padrão é masculino. De 10 mil tem, pode aumentar a conta. Sim. Se compra... Todo mês compra sapato de 1.000 no final do ano, claro, vai ter um valor alto agregado. Mas quando a realização da compra, ou de uma compra, quem gasta muito mais é o homem. Não, mas a mulher escolhe a casa, isso e aquilo. Não, isso é uma compra para os dois. Mas em produto em si, quem gasta mais é o homem. Claro, aí vamos ali, tem um padrão. Mesmo, eu não quero... Marco, eu não quero nem entrar na linha, isso é uma outra live, uma outra reunião, porque as mulheres que são independentes e moram sozinhas compram um carro, compram as roupas, compram os brinquedinhos tecnológicos e são mulheres, assim como o homem, por isso que depende da situação. Mas é isso, tá? Não, é que o Marcos... Parabéns, adorei a live. É que ele trouxe, acho que a maioria conforme as pesquisas, né? Conforme as pesquisas do neuromarketing, que é do comportamento do consumidor. Então, é claro, por exemplo, o homem, como ele vai comprar? Geralmente o homem tem um instinto, quer dizer, tem um instinto, não. Ele ainda possui esse instinto, porque não houve uma evolução. O homem é como se fosse... como se fosse, não. Na hora da compra, ele é um caçador. Ele entra já sabendo o que ele vai comprar. Ele, eu quero aquela calça assim, assim, assado. Claro, é um padrão. Claro que vai ter homens que vão escolher calças diferentes para provar. Não, o homem, quando ele quer, a grande maioria, se quer uma jaqueta preta, ele vai entrar na loja, escolher a jaqueta preta do tamanho dele, brincar, experimentar, viu, gostou, já sai. Claro, só pode algumas exceções, tipo homens que gostam de passear em shopping, olhar vitrine, né? Isso é variável. Isso é um padrão. Foge do padrão. Foge do padrão. Eu sou assim. Mas é realmente isso, né? A gente tem algumas características, né? Que são, na maioria... De consumo, na de maioria, comportamento. Deixa eu ver o que o pessoal perguntou aqui. Tem uma pergunta, acho que é da Ana. Seria sobre os pontos que mais são inerentes à decisão de empreender. É uma gestão do risco. Como vocês lidam com essa questão? A gente fez um estudo do mercado, fez um estudo dos nossos potenciais clientes, dos nossos concorrentes, do que a gente poderia estar trazendo e inovando e quais riscos a gente iria correr nesse mercado. Porque esse mercado de ensino é um mercado que é dominado por grandes. A FGV, SPM, UX, Microlins, tem várias empresas de ensino. Que já estão consolidadas, né, no mercado. Isso. Mastermind. Aí o que a gente pensou na questão de riscos, quais os diferenciais também. Além de avaliar antes, avaliar o que está sendo oferecido no mercado. Avaliar o que está sendo oferecido, qual o nicho que nós iríamos trabalhar, qual o risco de trabalhar com esses nichos e o principal, como e no que nós iríamos trazer buscar inovação. Eu acho que o empreender,
tu sempre tem que estar fazendo algo diferente, algo melhor. Então, tem várias empresas no ramo que deixam o risco de empreender muito alto. Tá, sempre vai ter. Mas o que eu posso trazer de diferente e de inovador que vai minimizar esse risco? Porque se nós formos muito pelo risco, nós corremos risco em acordar, cair e morrer. Ou nem acordar. Nós estamos em constante risco, né, é o meu pensamento. Então, a gente tem que avaliar, sim, tem que buscar entender, sim, mas também tem que buscar empreender. Uhum. E também temos várias ferramentas que também nos auxiliam, né? Sim. Porque, como tu mesmo falou, a questão do próprio empreender, a gente está sujeito a correr riscos, isso é normal, né? Mas se a gente pode minimizar esses riscos, melhor. Sim, e, inclusive, a gente também, a questão de usar algumas ferramentas, até saber os nossos pontos fortes, fracos, enfim, várias outras questões aí que são importantes também. Ferramentas para análise do mercado, conversar com teus concorrentes, conversar com os teus futuros clientes ou potenciais clientes. Então, várias coisas que tu pode fazer antes de colocar um empreendimento, né? Uhum. Não, isso é bem importante. Não sei se vocês têm mais alguma coisa. A gente está num número pequeno de pessoas. Se vocês quiserem abrir o microfone também e falar, fiquem à vontade. Não sei se tu concorda, Ana, com o que eu falei. Que a gente tem aqui hoje, a gente está com um peso de gente aqui considerável. Claro que eu concordo. Na verdade, o importante é o relato da experiência de vocês, como que vocês lidaram com essa dimensão, que eu acho que, sim, o risco é inerente, sim, mesmo dentro de casa. Quando a gente toma uma decisão de empreender, isso significa que vocês, enquanto indivíduos e enquanto o casal que decide empreender junto, lidou com essa dimensão. Então, eu acho que os empreendedores que pouco planejam, etc., ou controlam, estudam clientes, podem ter um sucesso porque lidam com risco. Que tomar essa decisão e ir à frente significa lidar com a dimensão de risco, né? E o risco, eu estou falando do negócio mesmo, de botar tanta energia, fazer planejamento, isso, aquilo, outro, e não dá certo. É uma dimensão super presente num empreendimento, por isso que para mim chama muito atenção. Isso que eu queria ouvir, como vocês lidaram, porque todo empreendedor se depara com isso a todo momento, né? Sim, uhum. Eu acho que, além disso, a instabilidade do mercado também nos dá nos mostra que, por mais que a gente tenha estudado algumas coisas, vão sempre estar aparecendo coisas novas, riscos novos, e a gente vai ter que estar sempre se perguntando, tá, e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? O que nós podemos fazer para melhorar isso? Porque nós temos uma responsabilidade muito grande, não por estar empreendendo, mas, como eu disse antes, pelas nossas parcerias, nossos clientes, pelo nosso serviço, que nós, o nicho de mercado que a gente resolveu trabalhar. Eu acho que, a partir do momento que a gente resolveu trabalhar com o ensino e nós fizemos as parcerias e nós escolhemos a dedo as nossas parcerias, porque os nossos parceiros são o que tem de melhor no mercado, na minha opinião e na opinião da Juliana e na opinião deles, que a gente gosta a gente traz esses parceiros porque a gente confia muito neles. Então, eu acredito que é o meu maior risco no mercado. A gente está o que a gente está entregando,
o que a gente está prometendo para o nosso parceiro e a gente conseguir entregar para ele. Eu acho que esse é o maior risco do nosso negócio. Uhum. Não, e é isso aí que tu colocaste mesmo, Marcos, a gente está sempre reavaliando, que nem o Luiz colocou ali, vivemos num momento atípico, né, tudo pode acontecer, então a gente tem que estar preparado para isso também, né, tá sempre reavaliando, conforme vão surgindo algumas demandas novas, poder parar, sentar e se reestruturar, ver se está seguindo no caminho certo, se a gente pode utilizar algumas outras estratégias para melhorar esse caminhar. Gente, eu queria compartilhar um pouquinho também. Claro, fica à vontade. E ao ouvir vocês, eu fui me dando conta assim, de algumas coisas que eu considero importantes, muito embora não empreenda em casal, mas ouvindo é bem inspirador ouvir vocês. Eu acho que tem uma coisa, assim, para mim, que faz muito sentido, né, à medida que eu estou escutando vocês, uma escolha, pode até parecer romântico dizer isso, mas uma escolha diária, me pareceu, de vocês, isso está implícito, é o amor. Eu ia falar. Né? Porque se a gente não fizesse escolha na vida conjugal, fica muito complicado, né? É muito importante essa escolha do amor todos os dias, né? Porque a gente sabe que vão aparecer as diferenças, a gente tem as nossas superações enquanto casal, quanto mais a relação vai crescendo e amadurecendo, mais espaço ela tem também para que ela possa aprofundar, porque as relações também são espaços de cura, né? Na vida da gente, o companheiro não está ali por acaso, né? Ele vem para contribuir. E aí eu penso que quando há o empreendimento junto, essa escolha também precisa existir, né? Desse amor diário, dessa dose de amor diário, né? Junto com, claro, muitas coisas que vocês trouxeram, né? As ferramentas, o conhecimento, enfim, né? Saber o perfil do outro, esse conhecer, né? Seja empreendendo em casal ou não, né? Eu vejo o quanto é importante a gente ter essa profundidade ou esse saber do outro, né? Do perfil do outro, justamente para que a gente possa desenvolver, né? As virtudes de tolerância, de saber, opa, agora eu tenho que segurar um pouco mais, não, agora eu posso ir com mais rapidez. Então, isso é muito legal, porque isso traz autoconhecimento para cada uma, para a própria relação, né? E para o próprio negócio em si, né? Porque o negócio tem a sua identidade também, ele vai ser o reflexo do gestor, né? Que estiver à frente desse negócio, né? É muito inspirador ouvir vocês, muito legal, gostei muito de ouvi-los. Obrigada, Ari, pela tua contribuição e pelo teu feedback. E o que tu colocou é um ponto muito importante, muito obrigada aí pela tua colocação, porque realmente a gente empreende com amor. Não tem como separar, que nem eu falei, né, antes, não tem como a gente separar, porque muitas questões aí, inclusive de tolerância, paciência, estão relacionadas a esse amor que a gente tem, né, um pelo outro, porque senão, nossa, aí a coisa ia pegar fogo se não tivesse toda esse amor. E aí o que o Marcos trouxe também, né, com relação à comunicação, a amorosidade, né? Então, isso também é bem importante. Obrigada, Adri. Imagina, porque eu vejo também, né, complementando mais uma coisa que me veio, essa mentalidade que é importante que a gente tenha do aprendizado, né? Porque quando a gente tem essa consciência de que somos os aprendizes, também é mais fácil, né? Porque, como vocês estavam falando antes, a caminhada, ela também vai se dando, o empreender é um risco. Na verdade, viver é um risco, né? Diário. Nós estamos vivendo sempre, né? Então, sim, eu sempre penso que a gente ter consciência do aprendizado constante, isso é fundamental, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entender que é uma escolha diária o que a gente vai estar colocando, né? Nessa sacolinha do dia que a gente vai viver, né? Então, eu sempre penso que a gente colocar amor naquilo que está fazendo, com certeza, faz toda a diferença. E quando estamos falando de casal, mais ainda, né? Sim, sim. Com certeza. Muito boa essa tua complementação aí. E eu digo que, além de tu ter amor, de tu comunicar amor,
de tu buscar entender o negócio, entender de empreender, eu acredito que também outra coisa primordial é quem está ao teu redor, quem são teus mentores, quem são as pessoas que tu te espelha. E que te inspiram também. E que te inspiram. Eu acho que tu te cercar dessas pessoas vão facilitar muita coisa. Porque nem sempre eu tenho todas as respostas para a Juliana ou todas as respostas para o meu empreendimento. Eu acredito que a Juliana também. Então, exatamente. A partir do momento que nós nos cercamos também de pessoas, facilita. Não que tu vai transferir a responsabilidade da decisão do teu negócio para outra pessoa. Não, mas vai aliviar um pouco e vai fazer tu pensar e agir. Nas possibilidades, né? Sim. E assim como a gente se cercar também desse conhecimento, né? Claro. Porque a gente tem que estar... não é aquela... Sempre está tentando se melhorar, né? Seja de forma pessoal, como profissional, e no empreendimento a mesma coisa. Então, assim, o que eu posso estar trazendo a mais, o que eu posso estar trazendo mais de conhecimento para que a gente seja mais assertivo, né? Então, isso é bem importante. E porque aquela história que dizem, eu não tenho tempo para isso, não. Sempre se acha tempo para o que tu quer realmente. Então, se tu quer ser o melhor empreendedor ou eu tenho a melhor instituição de ensino para o meu porte, para o meu nicho, então eu tenho que estar disposto a buscar esse conhecimento, buscar o que o meu concorrente está fazendo, o que eu posso melhorar no serviço, o que o mercado está trazendo de possibilidades. Pô, eu não entendi. Eu estudei marketing, estudo marketing, mas o marketing digital é totalmente diferente. O marketing digital, a grande maioria das pessoas tem o falso entendimento que marketing digital é fácil. É só tu ir lá postar uma coisinha, tu dizer oi, tu dar um likezinho para o outro, dizer, tô vendendo isso. Mas não. Não é complicado, é muito trabalhoso. Tem muito trabalho envolvido. Uhum. Agora ficou melhor. As pessoas acham que é fácil, né? Também não é nesse sentido. Então, acho que era isso, né, da nossa parte. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí. Não sei se alguém quer fazer alguma complementação a mais do que a gente trouxe. Fiquem à vontade. Ju, é a Vivi, posso falar? Vamos por partes. Viviane, fale lá. Oi, desculpa, eu cheguei super atrasada. Estava no compromisso de família virtual também. Podemos deixar gravado? Sim, deixamos. O assunto super me interessa, né? Trabalho com o marido, então isso ajuda. Há bastante tempo, eu acredito, né, Viviane? Não, faz um ano para cá que a gente está trabalhando junto, né? E agora, mais do que nunca, né? O segundo negócio também é com ele, então a gente está tentando se reinventar. Quero assistir, sim, desculpa não ter prestigiado desde o início, queria muito mesmo, mas como hoje é dia das vovós, né? Tinha que dar prioridade para a família, né? Imagina. Mas peguei o finalzinho aí e já gostei do tema, tá? Vou assistir depois e depois vou conversar contigo ainda sobre isso. Tranquilo, a gente está aberto aí a mais conversas e mais trocas, que é bem importante, só contribuir com a gente, né? Mas não só tu, Viviane, estava hoje numa live antes da nossa, né? Eu quero parabenizar o aniversariante aqui, vou aproveitar o gancho para não me esquecer, né? O nosso parceiro Luiz está de aniversário hoje, está aqui na live. Luiz, um abração, sinta-se abraçado aí fortemente por nós. Com certeza. Nesse dia. É uma honra te ter aqui. Um dia ainda vamos fazer um brinde juntos. Regado de rock and roll. Adriana. Só queria fazer um comentário, Ju e Marcos, que eu achei bem interessante dentro desse gancho do tempo, né? Que o Marcos comentou de que não tem tempo. É sempre uma questão de prioridade, não de tempo, né? Claro.
Claro que sim, eu sempre brinco, às vezes o meu filho, inclusive, falava que não tinha tempo para algumas coisas, eu falei, o teu tempo é igual ao meu, 24 horas, tempo a gente tem igual, né? Agora o que a gente prioriza, aí que muda. Bem isso, Padre, obrigada aí por ter lembrado. Foi ótimo, parabéns, foi muito bom ouvi-los, espero que possamos trocar mais em muitos outros momentos também, parabéns e muito sucesso. Obrigada, Adri. A gente tem aí no sorteio, né? Sim. Até vamos fazer um sorteio aí com vários, inclusive consultores, mentores que fazem parte dessa live de hoje, mas a gente... são nossos consultores e nossos mentores, né? Também. Então, vamos fazer o sorteio, colocamos aqui que a gente tinha divulgado, né? Então, coloquei já o nome de todos vocês aqui num sorteador que eu uso sempre, e espero que a gente possa estar contribuindo. O intuito da mentoria é que a gente possa conversar com o pessoal e contribuir de alguma forma com o que a gente tem de conhecimento e experiência. Com certeza. Então, desejo boa sorte a todos, né? E eu acho que... Meu nome está aí? Não botei teu nome, porque é conosco, né? Acho que tu não vai poder estar dando mentoria para ti mesmo. Desejo uma boa sorte a todos. Não sei se dá para ver a tela, gente. Deixa eu ver aqui pelo outro celular, eu consigo ver. Celular ou do outro computador? Só vou ver direitinho aqui, porque é aqui que eu aperto o sortear. Aqui. É aqui embaixo. Eu ligo essa câmera aqui para facilitar. Não, é só para mim colocar. Só tinha que... Qual câmera que facilita? Essa. Aqui. Abriu. Olha a sorteada quem é. Peraí. Viviane. Não sei se tu tá ouvindo, Vivi. Ah, não acredito! Parabéns! Parabéns! Meu nome nem ia estar aí, porque eu não me inscrevi lá. Te pedi de última hora. Não tem problema, tem muitos que não se inscreveram aqui também. A gente colocou todos os participantes que estão aqui conosco agora. Eu coloquei o nomezinho no sorteador. Então, parabéns! Essa semana a gente marca contigo, então, essa mentoria. Tá bom, obrigada, Ju. Fico muito feliz aí que a gente possa estar contribuindo, né, de qualquer forma. Do meu lado. Hã? O Rafael. Ai. Parabéns, Vivi. Essa semana a gente marca, então, a mentoria. Tá bem, obrigada. E da minha parte... E da minha... Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Foi um baita de um prazer estar aqui compartilhando com vocês algumas experiências, inclusive intimidades, né? De alguma ainda, forma. Eu não falei tudo ainda. Eu agradeço vocês, agradeço o tempo que passaram conosco. Se quiserem ter uma troca, é só chamar, conversar. Nós somos super acessíveis. Então, boa noite. Obrigado pelo Dia dos Avós, vocês estarem aqui assistindo essa live conosco, porque os avós também são muito importantes na nossa vida. E só tenho a agradecer. Muito obrigado. E eu quero falar, então, que essa semana a gente tem... Só para falar um pouquinho para vocês da agenda da Decide, para vocês acompanharem. Na terça-feira a gente tem um webinar com o Rafael, que está aqui hoje. Ele vai falar sobre o e-commerce, né? E não sei, Rafael, se quiser dar uma palhinha aqui do assunto que vai falar, mas para quem quer empreender aí na internet, né, sem quebrar a cara, vendo os aspectos jurídicos do e-commerce. Não sei se ele está ouvindo. Estou te ouvindo. Na terça... Estão me ouvindo aí? Sim. Ah, tá. Vou falar um pouquinho sobre os aspectos jurídicos do e-commerce, sobre a legislação que se aplica ao comércio eletrônico em geral. Vou entrar, não no detalhe, mas vou dar uma
enfim, um apanhado geral sobre as principais leis, né, e sobre, enfim, as vantagens e os riscos de empreender na internet. E que, no meu ponto de vista, hoje, ainda mais com esse cenário que a gente tem hoje, temos muito mais vantagens do que riscos, né? E é um dos mercados que mais está crescendo já há alguns anos e agora com a pandemia está crescendo mais rápido ainda. Então, espero poder contribuir um pouco aí com o pessoal que está querendo, ou que já está nesse mercado, que está querendo se arriscar a partir de agora, né? Eu estava vendo uns dados aqui enfim, de uma pesquisa recente, cresceu em 400% o número de lojas que está, enfim, que está surgindo a cada mês. Então, é um assunto que está aí mais relevante do que nunca, e vou falar um pouco sobre isso aí, né, nessa semana. Perfeito. Terça-feira, então, vamos estar contigo às 19h30, né, nesse todos webinar. Convidados. Então, tá bom. E no próximo domingo, na Live Decide, a gente vai falar sobre negócios, e aí a gente vai fazer uma mesa redonda online com vários parceiros aqui da Decide, de várias áreas do conhecimento, que vão estar contribuindo e vão estar trocando aí experiências com relação a essa área de negócios. Então, gente, eu desejo a todos um excelente final de domingo e uma semana aí abençoada para todos vocês, iluminada, né? Um beijo no coração de todos vocês e a gente se vê em breve. Obrigada por hoje. Muito obrigado. Excelente noite.